Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. O Observador. Jornal das 3 com Miguel Videira. Miguel, terminou há instantes a conferência de imprensa conjunta do primeiro-ministro português com o presidente do Brasil. Lula da Silva foi uma conferência de imprensa acompanhada pela jornalista Nadine Soares e que, de resto, transmitimos aqui na última meia hora na antena do Observador. Nadine, agora aqui em direto, foi uma conferência de imprensa bem-humorada, onde se perspectivou já o Mundial de Futebol do próximo verão, mas onde se falou também das relações económicas entre Portugal e o Brasil. Sim, a Lula da Silva muito bem disposto a utilizar muitas referências de Portugal, por exemplo, a agradecer a bica que terá tomado com Luís Montenegro antes desta declaração conjunta e a antecipar essa final do Mundial de Futebol, onde diz que se Portugal e o Brasil chegarem a essa final, vai estar certamente com Luís Montenegro ao lado de Donald Trump para assistir a esse jogo nos Estados Unidos. Mas não só de futebol se fez esta declaração, também de cooperação económica. Lula da Silva, o presidente brasileiro que defende esse laço forte e também uma relação sofisticada com a União Europeia para melhorar a cooperação económica e a prometer por isso mais investimento, isto é, mais empresas brasileiras em Portugal. Luís Inácio Lula da Silva que falava mesmo no melhor momento da história da relação entre Portugal e Brasil. Um discurso onde participou também Luís Montenegro, que destaca essa mesma cooperação entre países a nível económico, dá por exemplo, como exemplo aliás, o acordo da União Europeia com o Mercosul e também uma palavra do Primeiro-Ministro a destacar a comunidade brasileira, a descrever a integração da comunidade brasileira no país como impecável. Esse apontamento sobre a imigração por parte de Luís Montenegro, que termina a destacar o esforço de cooperação e o objetivo de melhorar ainda mais os laços entre os dois países. É o essencial desta declaração conjunta que aconteceu nos Jardins de São Bento, a residência oficial do Primeiro-Ministro. Lula da Silva segue agora para Belém para um encontro com António José Seguro já no Palácio de Belém. Estava marcado um almoço, ao que tudo indica já não deverá acontecer, talvez um lanche, mas é uma informação que vamos confirmar mais tarde, mas sabemos que é certo esse encontro entre Lula da Silva e o Presidente da República. Nadine Soares, jornalista do Observador, que acompanha esta visita de Lula da Silva a Portugal. É o último dos países europeus a visitar depois de um périplo por outros Estados europeus. E Lula da Silva vai agora a caminho de Belém para um encontro com o Presidente da República, António José Seguro. E é certo e sabido que a chegada vai ficar marcada por muito ruído provocado pelos manifestantes que se encontram nas imediações do Palácio Presidencial. Há 2 manifestações a decorrer, uma promovida pelo Chega, conta com a presença do Presidente do Partido, André Ventura, que não teme o impacto do protesto para as relações diplomáticas entre os dois países. Os Estados têm as suas relações entre si, isso não tem que ver. Portugal tem relações com muitos Estados do mundo. Eu, como disse, nós já temos cá corruptos a mais e não precisamos de mais um. E, portanto, se pudermos evitar isso, eu acho que é de evitar. E acho que quando eles cá estão, sejam estes corruptos, sejam outros, um país a sério deve defender que a luta pela democracia e a luta contra a corrupção deve ser a nossa prioridade. Então, se fosse Primeiro-Ministro, não receberia Lula da Silva? Com Lula da Silva diria exatamente aquilo que disse na campanha. Aliás, é bom que ele me ouça. Nós estamos fartos de corrupção. É o que diz André Ventura, aqui entrevistado pelo jornalista do Observador Martim Madeira. Não é a única iniciativa. A delegação portuguesa do Partido Trabalhista a que pertence Lula da Silva também promove uma manifestação em Belém. André Estevão é um dos participantes. Explica porquê. Já pensou se o seu presidente, de Portugal fosse no Brasil e eu fosse colocar a pessoas contra seu presidente na porta para xingar ele e defamar ele? Eu acho que seria uma falta de organização, de respeito com a entidade que é o presidente. E outra, todo mundo está aqui, já está marcando, faz dias para vir, não é da noite para o dia igual o Chega fez. E o que acontece? Acaba mostrando que nós queremos fazer confusão, mas não, nós só queremos nosso direito o quê?
de mostrar para o nosso presidente que nós estamos com ele, que ele não está sozinho aqui. Um testemunho recolhido pelo jornalista do Observador Martim Madeira, que continua junto ao Palácio de Belém. Martim, agora aqui em direto, como é que tem sido a convivência entre os manifestantes das duas iniciativas? Miguel, numa altura em que chega Lula da Silva, acompanhado por uma grande comitiva, 2 carrinhas pretas, um Mercedes preto e também a polícia, e aqui estão os manifestantes pró-Lula a gritar bastante e a fazer sinais de apreço para o presidente brasileiro. Já do lado do Chega, toda a gente virada para o Palácio de Belém, como se ouve André Ventura ao microfone a gritar Lula ladrão, o seu lugar é na prisão, com muitos cartazes, também a dizer tolerância zero à corrupção, com a imagem de Lula da Silva e também de José Sócrates a associar os dois. André Ventura esteve até Lula chegar a discursar, teve exatamente a mesma retórica que tem tido, a dizer que Lula é um ladrão e pediu para os apoiantes do Chega fazerem muito barulho para quando fosse a chegada de Lula da Silva, e agora o que se vê é uma espécie de guerra de barulho para ver quem faz mais, se são os manifestantes pró-Lula, se são os apoiantes de André Ventura e do Chega, que fazem mais barulho para o presidente brasileiro ouvir, que entretanto também já entrou dentro do Palácio de São Bento. De Belém? Palácio de Belém. Exatamente. De Belém, exatamente, Miguel, de Belém. Este ruído não deve ajudar a pensar e a raciocinar. Martim Madeira é o jornalista do Observador que acompanha estas duas manifestações junto ao Palácio Presidencial, e há pouco a Nadine Soares questionava se ainda haveria almoço ou se afinal seria um lanche. Nelson, vai ser mesmo almoço, não é? Sim, há vários meios de comunicação social dizem que vai ser servido um caldo verde e um bacalhau ao Presidente do Brasil. Seguimos agora neste jornal com a notícia das alterações ao Código do Trabalho. É um dia que fica marcado, Miguel, por esse sinal que chega do secretário executivo da UGT, Carlos Alves. Vai votar contra a última versão do documento. Foi durante uma conferência de imprensa organizada pelo jornal Eco que fez esse anúncio. O dirigente antecipou de que forma vai votar na reunião do Secretariado Nacional da próxima quinta-feira, que vai determinar se a UGT dá ou não luz verde à proposta que tem estado a ser negociada com o Governo e confederações patronais. Eu irei votar negativamente contra este anteprojeto, porque acho que apesar de todo o esforço que foi feito e que deve ser valorizado, e acho que não deve ser deitado fora, na generalidade dos casos, penso que não houve de facto progressos nos aspectos mais importantes que respeitavam essas matérias fundamentais. Não sei se a minha posição será a posição maioritária no Secretariado Nacional da UGT, uma vez que nós levamos muito a sério, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma posição política ou partidária, ou o que é que seja, até porque a UGT tem mais que uma tendência sindical dentro de si. Carlos Alves, o secretário executivo da Confederação Sindical, aqui a anunciar publicamente que vai votar contra uma posição que não vincula a UGT. Ora, a Ministra do Trabalho admite que o sentido de voto da UGT vai determinar qual a versão que o Governo vai fazer chegar ao Parlamento. Se a UGT der luz verde à última versão, então é essa proposta que segue para a Assembleia da República. Caso contrário... Se houver acordo, o Governo transporá fielmente o acordo para uma proposta de lei, transformando o anteprojeto em proposta de lei, que tem sempre que fazer, e nessa proposta de lei será transposto fielmente o conteúdo desse acordo. Se não houver acordo, o Governo aproveitará dos muitos contributos que teve, aqueles que considera úteis. Alguns desses contributos vieram da nossa negociação, outros vieram da sociedade civil, e o Governo incorporará aqueles que considera úteis de acordo com a sua própria visão. Declaração da Ministra do Trabalho, que expressou também confiança de que o UGT vai saber, passa a citar, honrar a tradição de diálogo. No Médio Oriente, Donald Trump promete bombardear o Irão caso os negociadores falhem um acordo para o prolongamento do cessar-fogo. Estamos prontos para agir e as Forças Armadas estão ansiosas para entrar em ação. Foi isto que disse o Presidente dos Estados Unidos em entrevista telefónica ao canal NBC. Donald Trump admite que não quer estender o cessar-fogo por considerar
que os Estados Unidos estão em vantagem negocial e por isso devem conseguir um excelente acordo. Ainda esta manhã, numa curta publicação na rede Truth Social, o presidente norte-americano acusou o Irão de violar o cessar-fogo por inúmeras vezes, sem dar quaisquer detalhes. As tréguas entre Washington e Teherão terminam na noite de quarta-feira, madrugada de quinta em Portugal. Vamos ao futebol. Rui Borges e Francesco Farioli já fizeram a antevisão do clássico de amanhã, a contar para a Taça de Portugal. Segunda mão das meias finais. No primeiro jogo em Alvalade, o Sporting venceu por 1-0. O treinador do Porto, Francesco Farioli, conta com a ajuda do público para dar a volta à eliminatória. De certeza que vai ser um grande jogo contra um adversário muito forte. Jogar em casa, com os nossos adeptos, será um fator importante. Internamente, há a crença de que podemos dar a volta ao resultado negativo de Alvalade. That we can perform at the highest level and that we can overturn the result of Alvalade. O técnico italiano espera um grande jogo entre dois grandes rivais. Zaidu está fora por lesão, mas de regresso está o lateral direito Martim Fernandes. Os responsáveis azuis e brancos já anunciaram casa cheia amanhã no Dragão. Do lado do Sporting, Rui Borges pede um Sporting competitivo, quer chegar à final do Jamor. A receita para ultrapassar a derrota do fim de semana frente ao Benfica, frente a um Porto, sublinha Rui Borges, muito forte fisicamente. Eu acho que não vai fugir muito aquilo que é a imagem do Porto e que tem sido uma equipa muito, muito forte. É muito, em termos físicos, é uma equipa muito, muito forte nesse sentido de encurtamentos, de pressão, de duelos, seja por o chão, seja por o ar, são uma equipa fortíssima em duelos. Torna o jogo muito competitivo, por isso acho que vai ser um jogo competitivo, bastante competitivo, um Porto à sua imagem e um Sporting à sua imagem também, por isso acima de tudo duas equipas que vão querer ganhar e que vão querer muito estar na final da taça. Rui Borges, a antevisão da partida frente ao Porto. O Sporting também tem lesionados, Ivan Fresneda e João Simões. Juntam-se Fotis Ioannidis e Nuno Santos. A bola começa a rolar às 8h45. Vamos às notícias de âmbito local. A Biblioteca Municipal Brancamp Freire celebra hoje o centenário e a Câmara Municipal de Santarém celebra a data com a requalificação do espaço e dos serviços. É um investimento de 800 mil euros da autarquia, está estruturado em duas fases, a candidatura da Biblioteca ao Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, mas também a digitalização e modernização dos serviços. O Vice-Presidente da Câmara garante que a autarquia está a avançar com as intervenções para garantir que a Biblioteca continue a responder às necessidades da população. Em Santa Maria da Feira, o novo edifício dos cuidados de saúde primários vai ser construído na cidade na cidade de Fiães. A Câmara aprovou a proposta avaliada em mais de 4 milhões de euros. A obra tem menos de 2 anos para ficar concluído. Este investimento conta com os apoios do PRR. O PCP realiza hoje 60 iniciativas por todo o país em defesa do SNS na margem sul do Tejo. Almada, Barreiros, Setúbal e Simbra são algumas das zonas por onde o PCP organiza tribunas públicas, contacto com profissionais e utentes, bem como a distribuição de documentos. O Conselho do Bom Barral quer que as obras na Estrada Nacional 8 sejam antecipadas. O mau tempo gerado pela tempestade Christine danificou a estrada, está cortada nos dois sentidos, numa extensão de 1 km. Ora, o Presidente da Câmara explicou hoje à Agência Lusa que a população que vive no sul do Conselho tende a entrar por Torres Vedras pela A8 para ir para norte. A Assembleia Municipal já enviou o pedido de antecipação ao Governo e à Infraestruturas de Portugal. Na proposta pede também a isenção temporária do pagamento de portagens na A8. A Praia de Matosinhos volta a abrir. A Agência Portuguesa do Ambiente e a Comissão Técnica de Acompanhamento de Águas Balneares deram luz verde depois do areal ter estado 18 vezes interditado devido à má qualidade da água. O Presidente da APA confirma ao Jornal Notícias que 4 águias vão patrulhar a zona para afastar as gaivotas. Os dejetos destas aves é uma das causas da contaminação das águas. A Biblioteca Municipal de Sintra anunciou hoje a sessão literária Palavras Livradas. Acontece esta quinta-feira, no Dia Mundial do Livro, pelas 6 da tarde, textos de autores conceituados como Luís Vaz de Camões, Flor Bela Espanca ou Júlio Cortázar vão ser narrados e vão ser acompanhados com música. Pode participar gratuitamente. As informações relativas à inscrição estão no site da Câmara Municipal. Este foi o Jornal das 3 com a edição do Miguel Videira.